O Fluminense vai virar SAF? A Unimed está voltando? Fica aqui comigo até o final, aproveita, se inscreve e deixa o like. Hoje saiu a notícia que o Santos tem negociado nos últimos meses aí com a Qatar Sports Investments, que é a QSI, empresa de propriedade do governo do Qatar. Ela tem como propriedade o PSG, ela dona, administra o PSG. As conversas são para que o grupo invista no futebol do Peixe, do Santos, sem necessidade de o clube se transformar em SAF. Sem dinheiro para fazer grandes investimentos, o Santos, no futebol, o Santos abriu as portas para conversas com o fundo Qatari, mas nesse momento não tem interesse em se transformar em SAF. Ainda há discussões de como eles vão fazer esse aporte ao clube, essa parceria entre a empresa e o Santos. Ah, mas por que você está falando sobre o Santos, Thomas? Então, galera, o Santos ele não quer virar uma SAF, assim como o Fluminense. O Fluminense também não quer uma SAF, não quer vender o clube como um todo para uma empresa. O Fluminense não quer fazer isso. E muitos clubes aqui do Brasil também não querem. Só os clubes que estão na beira do abismo, que não tem outra solução, acabam fazendo isso, acabam tomando essa decisão porque não tem outra escolha, E o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, já falou sobre isso em algumas entrevistas. Ele deu uma entrevista no passado para o UOL e no programa No Mundo da Bola, ano passado. Eu vou ler aqui um texto para vocês. Mas uma coisa muito importante é que o Fluminense precisa de um investidor, precisa de alguém para... O Fluminense e também o Santos, incluindo aqui, como eu falei do Santos, precisa de um investidor para investir, obviamente. O Fluminense tem dívidas, precisa de dinheiro para investir na sua base, investir nos jogadores, nas contratações, em Laranjeiras, porque em Laranjeiras também funciona outras modalidades. O Fluminense tem o vôlei também. Então, qualquer clube hoje em dia no mundo, principalmente no Brasil, precisa de dinheiro. Então, vamos falar aqui o que o presidente Mário Bittencourt falou nas entrevistas feitas no ano passado para o UOL e o programa No Mundo da Bola. Abre aspas. Estamos fazendo um estudo para trazer um investidor e dentro disso há possibilidade sim de que o Fluminense no futuro constitua uma SAF dentro dos parâmetros que estamos avaliando com o banco. O que estamos fazendo de diferente dos outros é contratar uma empresa para fazer essa avaliação por nós e fazendo com muita calma, de maneira muito detalhada. Não sei se vai ser SAF ou não. Se tiver que ser, será. Pode ser com controle ou sem. É uma decisão que não cabe a mim. Eu posso achar que sim e o conselho falar não. Dentre as possibilidades, o Fluminense deseja trazer um grande investidor a partir do ano que vem, 2023, 2024, e existe a possibilidade de ser SAF em um modelo diferente dos que existem hoje no Brasil. O Fluminense faz um estudo há mais de um ano com o banco BTG. É o nosso assessor nesse assunto. Faz um estudo pro Fluminense. Estamos em fase de análise de dívida. Não temos projeto de fazer SAF com venda de controle. Pode ser SAF, busca de investidor. Se for SAF, será como minoritário e não majoritário, como é, por exemplo, no Botafogo, Vasco e Cruzeiro, de entregar o controle de uma instituição mais que centenária. O Fluminense precisa de investidor para dar um salto maior do que já deu, mas com essa preocupação de não entregar o controle. É o que defende, por exemplo, o Pedraglia, presidente do Atlético Paranaense, e como é feito na Alemanha, disse Mário Bittencourt. Tá, mas o que é Banco BTG? Adivinha, é um banco. Banking and Trading Group Pactual, meu inglês tá bom, ou então BTG Pactual, é um banco de investimento brasileiro
especializado em capital de investimento e capital de risco, além da administração de fundos de investimento, de gerenciamento de patrimônio e de ativos globais. O BTG Pactual é uma empresa de capital aberto administrado por uma aliança que atualmente possui mais de 290 parceiros e associados e foi o resultado da aquisição do banco UBS Pactual pelo BTG Investments. Atualmente o banco BTG tem como Sherman, não sei como é que se pronuncia, que é o presidente do Conselho de Administração, o brasileiro André Esteves, nascido no Rio de Janeiro e torcedor do Fluminense. Inclusive, teve vezes que ele foi no Maracanã assistir o jogo do Fluminense junto com o próprio Mário Bittencourt, lá no camarote do Maracanã. André Esteves tem sua fortuna avaliada em quase 6 bilhões de dólares, que são aproximadamente 25 bilhões de reais. Vocês lembram do Edilson Silva? É ex-vice-presidente comercial do Fluminense. Ele ficou em fevereiro de 2021 e acabou saindo do Fluminense em janeiro de 2023, agora há pouco, alguns meses atrás. Ele, inclusive, foi um dos responsáveis para trazer a Betano para o Fluminense, como patrocinador master do Fluminense. Lembrando, né, que o Fluminense não tinha nenhum patrocínio master antes da chegada dele. Então foi uma peça muito importante para o Fluminense. Ele concedeu uma entrevista ao Netflu e falou alguns trechos importantes dos bastidores do Fluminense e inclusive de um possível novo investidor do Fluminense para esse ano de 2023. Segundo a matéria, diz o seguinte: Edilson Silva avalia passagem pelo clube como bem-sucedida e expõe números. Aí eu vou ler aqui o que ele falou na entrevista. Os números e as metas alcançadas falam pelo resultado. O clube oscilava entre 7 milhões e 8 milhões anuais, incluindo permutas. Fechamos 2022 com 52 milhões em contratos. Chegou a ser a segunda maior receita do clube por um bom período, superado depois pelo sócio futebol. Fechamos 100% do uniforme no ano passado e o tão sonhado Master chegou, depois de 5 anos. O Fluminense tinha uma permuta de transporte no uniforme em que o clube dava a camisa e ainda pagava motorista, manutenção e combustível. Eu trouxe a Águia Branca e não incluí o uniforme na transação. Me recordo que na primeira reunião com o presidente Mário Bittencourt, ele me disse que estava há 1 ano no cargo e não tinha recebido nenhuma proposta comercial, nem de R$1, para que tivesse a oportunidade de contrapor. Sendo assim, a bela gestão do presidente Mário Bittencourt precisava de profissionais da área para fazer a roda girar. Montei um belo time com currículo que resolveu o criticado setor para um dos mais bem avaliados. Estou realizado em ter tido a oportunidade de participar dessa gestão que faz o Fluminense voltar a ser enorme. Sou grato sempre ao amigo Mário pela oportunidade, concluiu. Apresentador de televisão, jornalista, publicitário, Edilson Silva deixou o Fluminense por razões profissionais, mas declarou que já existem conversas para que haja investimento no futebol do Fluminense. Ele diz o seguinte na entrevista: já está engatilhada, a BTG Pactual está tratando disso e um investidor chegará em breve. O presidente vai anunciar a qualquer momento. Ele tem falado sobre isso constantemente e a SAF do Fluminense será diferente. O presidente Mário Bittencourt continua administrando o futebol com um empresário/investidor comprando parte do futebol. Esse é o modelo que ele vem pregando, falando e que vai acontecer. O que vai mudar? Hoje o empresário tem direitos econômicos sobre jogadores e boa parte das negociações, muito maior que o clube. Nesse novo modelo, o investidor/empresário terá direitos sobre o percentual do Fluminense que envolva todas as transações. Não sou contra não, desde que o dinheiro arrecadado seja para abater dívidas. Essa venda de direitos comerciais aprovada
pelo Conselho não diz aonde o dinheiro será empregado. Essa receita teria que estar amarrada também às dívidas do clube. O clube está em boas mãos, no caminho certo e tem meu total apoio no Conselho. Mário é um amigo querido que tem feito uma bela gestão. Questionado sobre um possível receio de o clube perder sua identidade e Xerém ser usada para lucros da SAF, o profissional de comunicação não acredita nesta possibilidade. Ele garante que o modelo é distinto dos outros clubes. Com gestão do Fluminense, isso jamais vai acontecer. É um modelo diferente do que se viu até agora. É uma proposta diferente apresentada pelo presidente. Acho que vai dar, inclusive, mais responsabilidade nas negociações de jogadores, que tem sido um ponto de discordância na gestão. Então, tudo indica que já está bem avançado para um desfecho positivo aí para o Fluminense. Eu acredito que seja algo muito importante para o crescimento do Fluminense, do futebol do Fluminense e de Xerém, que é a base do Fluminense, o lugar também onde a gente revela muitos jogadores onde faz o Fluminense melhorar a cada ano, né? Que é a base, é o ponto fundamental ali também do Fluminense para vender jogadores lá para a Europa. E já que serão nos moldes diferentes de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, um investidor de peso e sério, né, que sabe trabalhar, seria perfeito para o Fluminense, seria o ideal para ajudar ainda mais o Fluminense nesse momento de reconstrução financeiro para tudo, né, para o futebol, para investir no elenco, para investir na base. Então acho que seria ideal, mas claro que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa séria que sabe trabalhar com isso, entendeu? Tem que ser com muita cautela, não dá pra gente ir de qualquer jeito, mas torço muito para que dê certo, porque eu acho que seria ideal pro Fluminense um dinheiro, porque todo clube brasileiro precisa de investimento, precisa de dinheiro para conseguir sobreviver aqui no Brasil. Eu sou muito a favor dessa notícia, mas não que o clube venda ele todo, né? Não gosto dessa ideia de vender o clube todo para o empresário. Eu acho que tem que ser uma parte dele, assim como é no Bayern de Munique, por exemplo, que lá 75% é do Bayern de Munique e os outros % é dividido entre Adidas, Audi e uma outra empresa lá, que eu não estou lembrado agora. Mas comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha dessa ideia de SAF, você acha que é uma boa ideia desse molde, ou prefere outro molde, outro jeito de virar SAF? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha com o máximo de tricolores que você conseguir, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto, saudações tricolores.